Olá, amigos, tudo bem? Os conceitos podem ser usados para o conhecimento e o estudo da história, mas alguns deles são provocativos e intrigantes. E hoje vamos refletir um pouco sobre alguns deles: direita, esquerda e centro. De onde isso vem? Revolução Francesa. Na França do final do século XVIII, havia um governo opressor, absolutista. Aquele governo massacrava a população, porque concentrava poder e riqueza. No processo de reação contra o absolutismo, os franceses desenvolveram a Revolução Francesa. Durante 10 anos, grupos de oposição tentaram mudar a história da França. De fato, esses grupos se uniram para derrubar a monarquia. Mas, quando foram tentar negociar as novas leis, percebeu-se ali uma grande diferença entre eles. Nas reuniões, nas assembleias, os grupos voltados para o interesse da burguesia, das pessoas que tinham renda, mas até então não tinham poder dentro da França, se sentavam do lado direito. Os grupos mais ligados às causas populares, inclusive a expansão do voto para toda a população, independente da renda, se sentavam do lado esquerdo. E havia um grupo intermediário que votava segundo suas convicções, interesses pessoais ou até pelo bem de todos, segundo seu entendimento, que sentava-se no centro. Constituímos aí a ideia de centro, direita e esquerda. Mas os conceitos são ressignificados na história. E durante o século XIX surgiram teorias que procuravam explicar como seria uma sociedade com menor desigualdade social, que atendesse ali aos interesses da população mais pobre, seja ela no campo, seja ela na cidade. Dessas ideias nasceu a formação de um primeiro país socialista no século XX, que foi a União Soviética. De fato, o pensamento do socialismo era uma teoria que seria testada na prática. Mas como o discurso era voltado para atender ao interesse da população trabalhadora, ele foi associado à esquerda da Revolução Francesa. Então, temos aí um novo pensamento de esquerda, que é voltar a ideia de esquerda para o socialismo. Fazendo um parêntese aqui, que o socialismo seria uma fase de transição entre o capitalismo e a chegada ao comunismo. Nós não tivemos, até então, nenhum exemplo dentro da sociedade de comunismo segundo a teoria construída no século XIX. Nós temos variações socialistas, mas os termos nem sempre são bem empregados. De fato, era assim: um novo significado para a esquerda, a manutenção da ideia de direita como um grupo voltado para os grandes produtores, sejam eles também no campo, grandes fazendeiros, ou na cidade, grandes industriais, e um grupo intermediário no centro. Ao longo do século XX, essa ideia se desenvolveu e também no início do século XXI. Mas nós, brasileiros, amamos ressignificar conceitos. E aqui no Brasil, a ideia de direita, centro e esquerda ficou embolada.
porque nós não estamos muito preocupados com a essência de cada um dos grupos. Nós usamos esquerda, direita e centro para estabelecer grupos políticos que defendem ideias específicas e que se contrapõem um ao outro. Eu costumo dizer que centro, direita e esquerda no Brasil fazem parte das nossas tormentas. Porque, muito longe dos preceitos ideológicos, esses grupos se estabelecem com um discurso cuja prática não apresenta tanta diferença. A minha expectativa pessoal é que um dia essas tormentas virem-se em esperança, como aconteceu com os portugueses, que, ao contornarem o sul da África no processo de expansão marítima, rebatizaram o local de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Com pouca ideologia e muito interesse pessoal, os brasileiros se estabelecem em grupos diferentes e taxam aquele que se opõe a um desses pacotinhos de centro, direita e esquerda. Enquanto nós não conseguirmos amadurecer politicamente e entender que questões políticas e partidárias precisam ter uma origem e uma sustentação ideológica, nós vamos avançar pouco. Ficaremos no mar tenebroso. Mas temos exemplos a serem observados de disputas políticas mais civilizadas, menos ofensivas, entendendo que nenhum dos grupos atuais se aproxima ideologicamente das ideias originais de centro, direita e esquerda. E nós precisamos virar a página política de fazer o que me convém e o que beneficia o meu próprio grupo, porque isso é oligarquia, e trabalhar verdadeiramente pelo bem comum. Porque qualquer governo, seja ele de centro, direita ou esquerda, só será de fato bom se ele for bom para todos. Se ele de fato promover mudanças para todos. E mudar é diferente de discurso de mudança. Mais do que disputas políticas, nós precisamos de uma prática responsável, administrativa, menos demagógica e mais eficiente. Se pensarmos no bem comum, no respeito a todos, não faz de fato diferença se é centro, direita ou esquerda. Porque o importante é o ser humano ser respeitado naquilo que ele pensa, naquilo que ele acredita e naquilo que ele é. O princípio do respeito é a esperança das nossas tormentas. Um dia nós chegamos lá. Um beijo para você.